Uma pessoa reacionária é aquela que descarta todas as conquistas sociais que nós tivemos no campo dos direitos individuais e coletivos. Por exemplo, o reconhecimento da jornada de trabalho, a necessidade de registro, né, a recusa à escravatura em qualquer uma das suas formas, a admissibilidade de que a escola para todos, a saúde para todos, ela é um direito subjetivo. O reacionário, então, é contra o progressismo. Contra aquilo que é uma alteração do estado das coisas que estava voltado para uma camada exclusiva da população. Se você olha, uma pessoa que hoje é reacionária, ela deseja voltar ao século XIX, não ao século XX. Algumas pessoas conservadoras desejam que o século XX seja a norma, isto é, as pessoas no seu lugar, a não intervenção do poder público nas ações, né, de benefício social, a não presença de mecanismos de assistência, mas a lógica que cada um procura o seu próprio interesse. O reacionário é aquele que retoma padrões de economia, política, né, que são não do século passado, mas do século retrasado. Eu entendo, então, que a minha formação política, ela não tem como correr longe de você, né, da minha mãe, do que nos foi dado em casa, porque era uma das lembranças que eu tenho muito claras, não só quando você tinha uma atuação partidária, quando você era secretário da Educação em São Paulo, da prefeita Luísa Erundina, e dos amigos que vocês tinham das universidades e tal, e de todo esse povo mais velho que eu convivi, mas eu lembro de ter crescido com uma noção muito clara, e você sendo muito rígido quanto a isso, de uma lembrança constante de quão privilegiados nós éramos. Sim. Ou seja, de eu ter sempre na cabeça, em qualquer lugar que eu fosse, a noção de que a gente era privilegiado, que a gente fazia parte de uma parcela muito pequena da nossa sociedade, e enquanto eu estava ali, existia alguém, né, que não tinha o que eu tinha. É a né? lógica do não feche os olhos. O mundo não é só isso. Ou, para usar uma frase antiga do Caetano, a vida não é só festivais. Né? Que tudo que eu tinha de bom na minha vida também tinha uma explicação de que existem pessoas que não tinham o que eu tinha. Exato. Né? Isso me deu uma consciência social antes de ter uma opinião política. Ou uma conscientização de que eu sou uma pessoa de esquerda e que eu acredito nesses ideais e que eu sou eventualmente um socialista de iPhone. Mas quando a gente foi conversando ao longo da adolescência, da minha adolescência, dos meus irmãos, eu lembro que, e minha mãe falava isso também, de que a gente tinha que lutar para que as pessoas não entendessem que o socialismo ou ser de esquerda é uma luta pela pobreza. Que não é que eu quero que todo mundo seja pobre. Não, eu quero que todo mundo beba champanhe, né? Eu quero que todo mundo tenha o que eu tenho. Mas isso, quando você conversa com alguém de direito ou com algum liberal, ao extremo, né, da economia principalmente, ou essa nova forma, né, liberal na economia e conservador nos costumes, ele é muito descrente disso. Ele acha que isso é utópico. Né? A briga da esquerda, ou seja, a forma como eu me formei, você me formou, ela é uma utopia? Ainda bem. Sim, ela é assim. Você não tem nenhuma sociedade que tenha vivido a experiência socialista. Você tem sociedades que viveram sob a égide comunista. Né? Isto é, a propriedade coletiva dos meios de produção, um Estado centralizado, com uma experiência muito rejeitável, que é o comunismo sem democracia, né? O que não impede o desenvolvimento econômico. Haja vista a China, que é um país que se coloca como comunista, tem uma organização do poder público comunista, mas não tem uma democracia, e outras nações também. Isso significa que a experiência socialista ela pode ter vários vieses. E existiu, inclusive, por um tempo, Pedro, uma concepção do socialismo cristão, que seria não a ideia ateia ou aproximada daquilo que é o comunismo histórico, que existiu na prática, mas a adesão a um outro termo até, no lugar de socialismo cristão, que seria solidarismo. Uma vida solidária, em que eu, sabendo que eu tenho coisas, voltando à tua fala, eu tenho privilégios e eu não posso entendê-los como exclusivos. O fato de eu ter privilégios, ou seja, ter uma vida com condição, uma condição econômica, de alimentação, de escolarização, que eu não posso achar que isso é só para mim, que eu preciso partilhar isso. Nesse sentido, nós não temos uma experiência que tenha se aproximado mais do que uma parcela da social-democracia escandinava.
parte do que foi feito na Suécia, parte do que foi feito na Noruega, na Dinamarca, que foram as marcas mais fortes de um tipo, né, de socialista que se aproximou dessa partilha dos bens coletivos com uma contraparte, que é uma taxação altíssima em relação aos ganhos individuais, portanto, uma tributação, né, alta, que levava, agora não mais, porque o sistema capitalista é integrado, não adianta você tentar sozinho, né, um caminho, você tem que ampliar essa mesma condição. No mundo globalizado. Claro. No entanto, você está levando toda a conversa da política para o mundo da ideologia e do partido. E política é muito mais do que isso. É política quando eu decido o que eu faço com o óleo, que eu acabei de fritar uma batata. A destinação do óleo, após eu fritar uma batata ou uma mandioca em casa, o que eu faço com o óleo depois que eu usei, é uma decisão política. A palavra política significa a vida da comunidade. Quando eu olho e imagino o que eu devo fazer com o rejeito, o que eu faço com a bateria do meu mobile, o que eu faço com o computador antigo que ainda eu tenho comigo, descarto, guardo, jogo em qualquer lugar, essa é uma ação política. O fato de você ter a institucionalização da política em partidos é um dos modos. Eu não preciso ter para a ação política nenhum vínculo ideológico explícito. Eu não preciso ser direita, esquerda. Eu posso ser alguém dentro da condição que decide que vai proteger o ambiente, mas que não tem um vínculo partidário. Boa tentativa, professor, mas o nosso papo é para levar a política partidária. Se você partidária. quiser, mas aí é uma redução, a gente chama isso de reducionismo. Por quê? Porque você está puxando a política a uma parcela. Numa nação como a nossa, que tem 220 milhões de pessoas, o número de pessoas que tem vínculo partidário explícito não chega a 10%. Mas eu não estou falando de vínculo partidário, eu estou falando de inclinação ideológica. Então a conversa é sobre ideologia, não sobre política. É, também. Tá, então vamos falar de ideologia. Não vamos falar de política. Quando a gente fala de esquerda e direita, a gente não está falando de partido. Estamos falando de ideologia. Não Ideologia? estamos falando de política. Política Mas não estamos faz... falando de política partidária. Política você faz na escola, você faz na mídia, você faz na religião, você faz no grupo de amigos, você faz, né, dentro da tua empresa. Esse é um dos modos. Estamos falando da nossa ideologia. Então, a nossa ideologia, ela compõe a sustentação política de algumas ações. Nem todas as pessoas têm nitidez em relação a qual ideologia carregam. Existe algo que a gente Isso chama... virou uma confusão ao longo dos 4 últimos anos. Claro, porque... Ou dos últimos 10 anos, se for assim. Não, é uma confusão nos últimos tempos por conta de algo que a gente não tinha, que era a difusão das discussões sobre isso. O Brasil vem tendo uma aula cívica nos 30 anos mais recentes com a democracia, que é a possibilidade de discutir esses temas. Ao trazer à tona o debate sobre política partidária, corrupção, punição, direito de escolha... E ideologia. Ideologia fez com que a gente vivesse algo que não se tinha antes, que era um interesse pela política institucional. Isso, de um lado, é absolutamente encantador. É uma aula de civismo. É uma aula de educação moral e cívica nos 30 anos mais recentes. A gente deve a democratização da mídia, o aumento das redes sociais, a possibilidade de encontro. E isso tem também um efeito colateral negativo, que é você dar um poder de organização a coisas que antes diluídas não tinham uma negatividade tão grande. Concordo 100%. Por isso, é claro que quando a gente fala em ideologia, há pessoas que têm uma ideologia nítida. Quando você me pergunta, será que você ou eu somos um socialista de boutique ou de iPhone, seja lá o que for, aí nós estamos falando de ideologia. Mas há pessoas que são o que a gente chama de inocentes úteis. Alguém tem uma ideologia que ela adere à pessoa sem ter nitidez de qual é a ideologia que essa pessoa tem. Alguém tem interesses. E esses interesses, por que não ficam explícitos, eles servem para conduzir uma parte das pessoas. E o problema da ideologia, ou seja, de você assumir o seu lado, é que dentro da política partidária, quando ela cai nas ações do dia a dia, você acaba sendo enquadrado dentro de uma caixinha que é complexa, que ela não... Tem coisas que eu concordo, na maioria, com uma ideologia de esquerda e partes que eu concordo eventualmente com uma pauta de direita. Eu acho que você também. Só que ao se declarar de esquerda ou de direita, parece que a gente tem que abraçar o mundo e a gente coloca uma estrela no peito, né? A gente faz o L, ou a gente está sempre ligado a toda a forma prática daquilo que é a política partidária. Esse é o problema que também a democratização das mídias e as redes sociais colocam, né? Ao
ter que fazer uma escolha na hora do voto, você abraça toda uma ideia ali, você abraça toda a política daquele partido, ou toda a escolha dele, porque o voto tem que ser feito, né? Quando na prática, principalmente na última eleição presidencial, o que a gente mais queria era negar o que estava ali. E na outra Uma também... parte das pessoas queria. Uma parte das pessoas queria. Mas eventualmente, na eleição anterior também, né? A parte vitoriosa queria também... Quis negar o modo anterior. Quis negar o modo anterior. Exato. Mas não necessariamente abraçando tudo aquilo. Apesar de uma parte... Né, A democracia, Pedro, você sabe disso, ela é a convivência na divergência que impeça a ruptura. Sim. Por exemplo, nas eleições que o Brasil teve, né, no ano de 2018, essas eleições, elas serviram para que uma parcela da sociedade dissesse qual era a postura que deveria ser hegemônica majoritária. Nas eleições de 2022, a mesma coisa. A democracia é exatamente esse movimento sem que haja ruptura. Ela não é, de maneira alguma, uma solução de todas as questões. Ela apenas impede, com os seus mecanismos de pesos e contrapesos, que a gente se digladie a ponto de não haver alternativa. Uma das coisas que antidemocratas ou democracidas, como eu falo, não aceitam, é que a posição majoritária, naquele momento, seja majoritária. Por exemplo, eu, que não tenho a mesma perspectiva de quem venceu as eleições de 2019... 2018, desculpe, que não tem essa percepção, como democrata, teria que admitir, como admitir, sem uma reação bruta, sem uma tentativa de golpe, sem algo ilícito, para que se cumprisse o ritual democrático. E como foi esses 4 anos para você? Eles foram momentos em que, olhando a história do Brasil, não era tão estranho. Porque a gente já teve outros momentos em que havia uma perspectiva mais autoritária, mais voltada para a retirada de direitos sociais. Então, se eu que vivenciei uma parte da ditadura que o Brasil teve de 1964 a 85, não era tão estranho, com uma diferença. Era uma democracia. E só continuou a democracia porque uma parte da sociedade reagiu para que não deixasse de ser. Esses 4 anos de uma prática política governamental, da qual eu não tenho simpatia nem adesão. Não porque eu seja avesso, né, a quem pensa desse modo, mas sou avesso a quem governa daquele modo. Não de quem pensa, mas de quem governa. Porque esse modo, no meu entender, ele é excludente, eu não fiquei confortável de maneira alguma. Porque a qualquer momento se vivia em sobressaltos. Vai terminar, vai fazer um golpe, vai ameaçar, vai descartar, vai cortar. Foi um momento de tensão também, então, para você. Embora a democracia seja de tensões contínuas, porque ela está sempre andando, né, na corda bamba para sustentar... A minha perspectiva, que não vivia a ditadura, de viver esses últimos 4 anos, era um desespero, porque parecia que estava tudo em suspensão, a gente não sabia, a mídia não sabia como se portar, as ações que aconteciam eram estapafúrdias, assim, as decisões eram tomadas em vários momentos ante tudo aquilo que a gente acreditava que era o rito normal das coisas. É que nós aguardávamos um país que vive uma ditadura mais extensa e que em 1988, com a nova Constituição, que é a que está em vigência, que reinstala a democracia, se imaginaria que essa democracia ia decolar sem volta. Houve muita decepção com o mundo da política por parte de quem acreditava que a democracia não deixaria de imperar. Certo. Por quê? Porque em 88 se teve, né, esse movimento, em 89 uma eleição. Essa eleição implicou na escolha de um presidente da República que, em nome do combate à corrupção, em nome, né, da caça aos marajás, acabou em 1991, né, sendo cassado, 91 não, 92, né, sendo cassado, sofreu um processo de impeachment. Depois nós tivemos 8 anos de um governo democrático de professor Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de um governo democrático de Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é, você está fazendo com que a democracia cresça com as oposições existentes. Depois tivemos 6 anos do governo eleito de Dilma Rousseff, aí uma interrupção com outro processo de impeachment, e aí uma eleição... Acho que esse ponto é bom a gente tocar. Golpe? Eu disse na época e digo de novo, naquele momento não. Olhado na história, não só é como será visto assim.
Naquele momento, eu dei uma entrevista na época no Roda Viva, em que essa pergunta me foi feita direto, porque era naquele momento. Agora é golpe, não. Por quê? Porque está se usando todos os mecanismos institucionais à disposição da democracia para que haja a cassação da presidente. Mas, olhado na perspectiva histórica, será visto assim. Já de agora. Já de agora. Né? Tanto que é chamado desse modo. Ah, que bom que eu falei que era golpe na época, então. Eu não. Né? Eu disse, olhando historicamente, sim. Porque se você despreza os mecanismos institucionais, essas mesmas ferramentas que politicamente, porque todo processo de impeachment é político, ele não é um processo jurídico, né? É uma escolha do parlamento. Que se a gente recusa que qualquer instrumento desse tipo não é válido, outras maneiras de governantes estarem presentes impedirão a cassação, impedirão o impeachment. Né? A gente não pode ser a favor de uma legislação só quando ela coincide, né, com os nossos ideais, nossos desejos. Tudo isso para dar um passo no que você falou. Será que é utopia? A utopia era: cresceremos uma democracia na partilha social, na justiça, né, da convivência, e em 2018 não se imaginaria que poderia haver um retrocesso. Não se imaginaria que alguém poderia assumir a presidência da República, não se supunha que seria possível, né? Talvez uma ilusão de uma parte, não se desejava que alguém que defendesse a ditadura, a tortura, né, pudesse ter, e foi eleito democraticamente. E foi eleito por pessoas que têm essa convicção e que são maioria naquele momento. E governou democraticamente, não no sentido próprio. Eu não acho que as pessoas tinham essa convicção. Eventualmente, naquele momento, ele foi eleito pela recusa daquilo que estava... Então, mas quando da eleição em 2022, a diferença de votos entre o presidente vencedor e aquele que era presidente, ela não é tão significativa. A pessoa não... Nós não podemos imaginar... Na verdade, esse é o grande ponto, né, da polarização. Esse apoio à ditadura, à tortura, não foi gritante suficientemente para uma grande parcela das pessoas, ou seja, não foi maior que o ódio ou que a repulsa pelo candidato que acabou vencendo. Mas por um número pequeno, até sem imaginar. Por um número pequeno, ou seja, com tudo aquilo que aconteceu e com tudo aquilo que foi dito e com todas aquelas pautas que foram levantadas, mesmo assim, as pessoas... Qual é o projeto utópico que a gente tem de ter? Se eu sou uma pessoa, como sou de esquerda, qual é o meu projeto utópico? Isto é, a ser realizado. Que ainda não é, mas pode ser. Paz social. Paz social na qual haja a convivência entre ideologias diferentes e que essas ideologias disputem no voto a sua supremacia. Não com o golpe, não com a quebra, não com o desvio, mas que disputem no voto. Que façam com que as ideias sejam submetidas e que a gente possa decidir se essas ideias que hoje, por exemplo, são vencedoras, elas seguem, ou aquelas que perderam a eleição, mas que venceram em outro momento, que elas tenham o seu lugar. Quando nós observamos essa democracia que o Brasil tem, o atual presidente da República passou 580 dias preso, sem que houvesse uma revolta em que se buscou arrancá-lo à força pelos seus partidários, em que durante aquele período, né, naquele período, o irmão dele faleceu, um neto faleceu e ele não pôde acompanhar. Se você observa... Isso é cruel demais. São momentos muito difíceis. Isso não significa que aquele era justo, e nem que era injusto. Essa é uma discussão no campo jurídico e também no campo político. O que eu desejo? Que a gente tenha paz política, paz social, para que as diferenças possam se compor. A democracia, ela não é a construção obrigatória do consenso. Ela é, isso sim, o adiamento e o impedimento da luta final, enquanto o consenso não tenha lugar. É o entendimento de que o fato de eu querer que a minha ideologia esteja no comando não impede que você tenha a sua.